Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Olha, já falei da Série A, tem vídeo aí pra você. Da Série B tem vídeo pra você. Da Série C tem vídeo pra você. Todos com 2 rodadas. Agora eu vou falar da Série D. Primeira rodada foi esse final de semana. Ontem à noite terminaram os 2 últimos jogos. E nesta terça-feira, dia 19 de abril, como os jogos aconteceram segunda à noite, eu vou falar da primeira rodada. Claro, são muitos times. Para vocês entenderem, vocês que acompanham, são 64 clubes, dividido em 8 grupos com 8 clubes cada. Aí você vai jogar em turno-retorno, os 4 primeiros colocados de cada um dos grupos, num total de 32, se classificam para a segunda fase. Perfeito? Vou falar meio rapidinho, vou dar uma ênfase aqui para o futebol de São Paulo, tem 5 paulistas, e começando principalmente com a Ferroviária, que foi o resultado de destaque. A Ferroviária goleou em Araraquara 8-0, o resultado mais expressivo da rodada e provavelmente da competição. O RT de Minas Gerais. A Ferroviária jogou, saiu o Elano, vamos lembrar, né? O Elano saiu e chegou o Thiago Carpini, que comandava o Santo André no Paulistão. Thiago Carpini disputou, já trabalhou no Guarani, depois ele foi para a Inter de Limeira. Esse último Paulistão ele fez pelo Santo André, muito bem até o campeonato. Chegou para o lugar do Elano. O time deu uma reformulada. Vou pegar o time base que jogou: Jefferson Paulino, Jefferson, Léo Silva, Carlão e Breno Lopes. Vitinho, depois entrou Rafael Costa. Tomás, depois entrou Rafael Luiz. Tony, depois entrou Júlio Vitor. Wellington Torrão, depois entrou Joninha. Michel e Bruno Xavier. Depois entrou o Cleiton. O Michel fez 3 gols, já é o artilheiro do campeonato logo na primeira rodada. O Joninha fez mais um. O Wellington Torrão fez outros 2 e o Tony fez mais um. 8-0, a ORT realmente foi atropelada. Ferroviária começa com tudo. O ano passado era a favorita. Chegou na hora do mata-mata com o Atlético Cearense, perdeu nos pênaltis e não subiu o Atlético Cearense. Esse ano a Ferroviária espera brigar agora pelo título outra vez. Vamos ver como que vai ficar. É uma tendência que se classifique, né? Até porque é um time forte, é um time que você tem muitos jogadores do Campeonato Paulista e contratou bem. A Ferroviária está no grupo A6, que tem a Inter de Limeira também. A Inter de Limeira se reformulou, trouxe para esse Campeonato Paulista o Roger, que o ano passado terminou como técnico da Inter de Limeira, foi atacante, aí ele virou diretor, aí ele terminou como técnico, foi fazer o Campeonato Mineiro e agora voltou. A Inter de Limeira foi jogar fora de casa com o Caldense, lá em Poços de Calda, acabou empatando por 0-0. Bom resultado, somou ponto fora de casa. Olha o time base aí da Inter de Limeira: Rafael Pim, Kellyton, Renan Fonseca, Balardim e Igor Maduro, Vinícius Silva, Djalma, depois entrou o Thiago Humberto, que veio do Linense, o veterano Thiago Humberto, 36 anos, Júlio Rush, Lucas Lopes, Lucas Lopeu, Marcelinho, depois Cachito e Tito. O Roger é o técnico, empatou nesse grupo da Ferroviária com a Caldense 0-0. Aí você tem o Nova Venésia do Espírito Santo, empatou com o Bahia de Feira 0-0 desse grupo A6 também. E aí você tem o Pouso Alegre, lá de Minas Gerais, venceu o Real Noroeste do Espírito Santo por 2-1. William Mococa e Ramon marcaram para o Pouso Alegre, e Pedro Botelho marcou para o time do Real Noroeste do Espírito Santo. Saímos do grupo A6, onde tem Ferroviária e Inter de Limeira, e vamos falar no grupo A7, onde nós temos o São Bernardo, onde nós temos o Santo André e onde nós temos o Oeste, 3 paulistas. Ninguém perdeu, mas o Santo André foi o resultado mais expressivo, foi jogar com o Pérolas Negras lá do Rio de Janeiro, né? O jogo foi em Resende, o Pérolas Negras abriu o placar com o Vico, fez 1-0, mas o Cledson empatou e no finalzinho do jogo o Thiago Ulisses fez 2-1 para o Santo André. Olha o time base aí do Santo André, que agora é o técnico José Carlos Palhavan, porque o Carpini saiu para a Ferroviária. Fabrício Araújo, Samuel Teran, Igor, depois Henrique, Hudson e Caio Juan. Denis Germano, depois Lucas Silva, Thiago Ulisses, Garibe, depois o Cledson, Vitor Carvalho, depois o Joran, David Ribeiro e Bruninho, depois entrou o Maicon. Venceu por 2-1, resultado expressivo. Já o Oeste, talvez aí de ressaca, né? Bateu na trave segundo ano seguido. Era só vencer
e subir e brigar pelo título. Mais uma vez parou no São Bento, não subiu. E talvez a ressaca jogando em casa com o Paraná. Ah, mas o Paraná é forte, sempre é um time de tradição e tal, mas o Paraná tinha muitos jogadores que não estavam inscritos, não tinha 18 jogadores. E mesmo assim veio jogar em Barueri e empatou 0 a 0. Olha o time base aí do Oeste. Fernando Henrique, depois entrou o Alexandre, Thiago Nunes, Afonso, Diego Jussani e Alain, depois o Cauã, Gustavo Eblin, Bruno Lopes, Bruno Lima, depois entrou o Lucas e Léo Ceará. Popó, depois entrou o Denilson, Sérgio Mota, depois entrou o Gabriel. Praticamente o mesmo time que brilhou na 2 e mais uma vez bateu na trave. Mesmo assim, o Sérgio Alexandre, o treinador, não conseguiu fazer a vitória. Bom para o Paraná. Já o outro paulista foi o São Bernardo, que também jogando em casa, em São Bernardo do Campo, ficou no 0 a 0 com a Portuguesa. Aliás, a Portuguesa do Rio, vai jogar quarta-feira em Londrina agora com o Corinthians pela Copa do Brasil. Não é um time ruim. Empatou 0 a 0, teve 2 bolas na trave, uma do João Carlos, uma do Cezinha. Olha o time base do São Bernardo, que é comandado, continua sendo comandado pelo Márcio Zanardi, depois de fazer um grande campeonato paulista e parar no São Paulo nas quartas de finais. Mas foi brilhante, fez belo campeonato paulista São Bernardo. Alex Alves, Alex Reinaldo, Islan, Matheus Salustiano e Ítalo. Juan, depois Vinícius e depois Felipe Diogo. Cezinha, depois João Luiz, Rodrigo Souza e Vitinho. João Carlos e Hugo Sanches. 0 a 0 com a Portuguesa. Outros resultados do grupo A7. Nova Iguaçu 1, gol do Ian Everton. Cianorte 3, time do Paraná foi no Rio de Janeiro. Gustavo Índio, Salles e Coutinho. Então, tem os resultados dos 3 paulistas e mais Nova Iguaçu 1, Cianorte 3. Vamos ver se os 3 paulistas conseguem a classificação. São 4 vagas. A briga promete. Já que a gente falou do grupo A6 e grupo A7, vamos falar do grupo A8, que é o grupo do Sul, onde o Aimoré ganhou do Marcílio Dias por 3 a 2, Júnior Fialho, Adriano Klein e Ian fizeram os gols do Aimoré, Juan e Jean Dias fizeram os gols do Marcílio Dias. Em Santa Catarina, o Juventus empatou com o São Luís 1 a 1, Jefinho para o Juventus, Jonathan Ribeiro para o São Luís. E o FC Cascavel, esse time vai outro que vai dar trabalho, prestem atenção nele. 1 a 0, gol do Léo Itaperuna em cima do Próspera. O jogo desse grupo, o Azures, lá do Paraná, que tá fazendo bela Copa do Brasil, né? O Azures vai jogar com o Caxias só na semana que vem, dia 27 de abril. Então não teve esse jogo pelo grupo A8. Então falamos do grupo A6, do grupo A7 e do grupo A8. Vamos com os resultados dos outros grupos. Grupo A1, o duelo de São Raimundo. São Raimundo do Amazonas jogando em casa, ganhou do São Raimundo de Roraima, 2 a 1. Derlan e Railson para o São Raimundo do Amazonas. Thiago Amazonense contra fez o gol do São Raimundo de Roraima. O Maitá do Acre, jogando em casa, perdeu do Amazonas por 1 a 0. Gol do Rafael Tavares. O Amazonas é o time do Walter. O Walter, o gordinho, está jogando lá. Grande jogo foi no Amapá, onde o Trem empatou com o Rio Branco do Acre por 2 a 2. O Trem fez 1 a 0 com o Thiago Félix, o Rio Branco do Acre virou com o Anderson e Matheus Hassen. Aí no finalzinho da partida o Dudu empatou para o Trem. Esse jogo foi ontem, segunda-feira à noite. E ontem também à noite, o Náutico jogando em Roraima, o Náutico contratou o Flávio Caçarrato. Mas estreou ontem à noite, segunda-feira à noite, jogando em casa e tomou uma biaba de 3 a 0 do Porto Velho de Rondônia. Pablo, Ian Felipe e o Kiko fizeram os gols do time de Roraima, né? Vamos para o grupo A2. O grupo A2, o Castanhal, ano passado fez uma campanha maravilhosa, sensacional. Chegou no primeiro mata-mata, foi eliminado. O Castanhal é lá do Pará. Estreou em casa com o Motoclube tradicional, o Motoclube do Maranhão, fez 3 a 0. Juan, de Campanha e Pecel, todos os jogadores que estavam no ano passado, hein? Deve ter base do time, deve vir forte. Vamos ver como ele se comporta no mata-mata, que acredito que vai se classificar. Já estreou bem. No Maranhão, o Juventude de lá perdeu do Fluminense do Piauí por 4 a 2. O Júnior Saudade fez os 2 gols do Juventude e o Fluminense fez gols com o Júnior Prego, com o Walter, com o Pio e com o Mazinho, né? Então você vê que o Fluminense do Piauí vem forte também. Tocantinópolis, que está jogando a Copa do Brasil, tá bem. Estreou em casa com o tradicional Tunaluso do Pará, meteu 3 a 1. Luquinha, Jamie e Debu fizeram os gols. Tocantinópolis, o Tunaluso descontou com o Veraldo. Tocantinópolis em casa. O 4 de julho, que ano passado ganhou de São Paulo Copa do Brasil no Piauí, depois tomou de 9 no Morumbi. Empatou em casa com o Pacajus do Ceará 1 a 1.
Mauro para o 4 de julho, Passira para o Placajus. Esses são os resultados do A2. No A3, no grupo A3, São Paulo Cristal da Paraíba estreou com vitória em cima do Afogados do Pernambuco por 1 a 0, gol do Henrique. O Icasa, jogando lá no Ceará, ganhou com o gol do Leandro Cearense, ganhou do Globo do Rio Grande do Norte por 1 a 0. O Retrô, que tem sempre forte time, é lá de Pernambuco, ganhou do Crato do Ceará 2 a 0, 2 gols do Mascote. E o América de Natal, jogando em casa, ganhou do Souza da Paraíba 2 a 1. Araújo e Eduardo para o América de Natal, do meu amigo Souza. Lembra do Souza? Bem, jogou no Corinthians, jogou no São Paulo. Ele é o presidente do América de Natal. Souzinha, grande abraço. 2 a 1 em cima do o Souza, presidente, né, do América, o América de Natal, que ganhou do Souza da Paraíba, time da terra dos dinossauros, terra maravilhosa, fui lá 2 vezes já pela Copa do Brasil quando trabalhava no Sport TV, gol do Doda do Souza. O Asa ganhou lá em Arapiraca, ganhou do Atlético da Bahia por 1 a 0, o gol do Júnior Viçosa, e ontem anunciou a contratação do técnico Maurício Copertino. Maurício Copertino era auxiliar do Luxemburgo, no Cruzeiro, no Palmeiras e tal, agora está indo para a carreira solo. Foi contratado ontem e o Asa que estreou vencendo por 1 a 0 nesse grupo A4. Juazeirense da Bahia e CSE de Alagoas empataram 1 a 1, dadinha para o Juazeirense, Charles para o time do CSE. E ainda nesse grupo 4, Lagarto e Santa Cruz empataram 0 a 0. Olha, o Santa Cruz precisa se cuidar, hein? Tá com um problema financeiro enorme lá, terrível. E finalizando essa primeira rodada, no grupo A5, o Ceilândia, jogando lá no Distrito Federal, ganhou do Costa Rica do Mato Grosso do Sul por 1 a 0, gol do Roberto. O Iporá, jogando em Goiânia, perdeu do Operário do Mato Grosso por 1 a 0, gol do João Guilherme. O Anápolis, jogando em Anápolis, em Goiânia, perdeu do Brasiliense. O Brasiliense sempre vem forte, sempre vem para brigar por título. O Brasiliense ganhou de 2 a 0, gols do Zotti e do Tobinha. E o Ação, lá do Mato Grosso, perdeu em casa por 3 a 1 do Grêmio Anápolis. O Lohan fez o gol do Ação, o Grêmio Anápolis fez com Jair, com Ronivan e com Vandinho. Essa foi a primeira rodada. Na segunda rodada, semana que vem, tem jogos também. Eu aguardo os jogos da segunda-feira e aí eu faço toda a situação para vocês, certo? Jogos de turno e retorno dentro dos grupos. Os 4 primeiros colocados vão para a segunda fase quando começam os mata-matas. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.